Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, nessa manhã tem uma palavra de Deus para a sua reflexão, para a sua meditação. E eu quero deixar aqui um pedido: compartilhe essa mensagem com os seus amigos, com os seus irmãos, que eu tenho certeza que trará muita edificação para a sua vida espiritual. Nós vemos que vai se aproximando a cada dia que passa os dias do Senhor, o dia da vinda do Senhor, onde estamos vendo todas as profecias do final dos tempos, elas estão se cumprindo. Queridos, no livro do profeta Ezequiel, você vai ver ali uma profecia para o final dos tempos, onde diz que 2/3 da terra será eliminada da terra e 1/3 parte da terra restará nela. E o profeta Ezequiel diz que essa 1/3 parte dirá: o Senhor é o meu Deus, e Deus dirá: esse é o meu povo. E nós vemos, irmãos, que todas essas coisas que vemos acontecendo, milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora sendo assoladas, sendo ceifadas, em todas as áreas, pessoas morrendo nas enchentes, pessoas morrendo nos incêndios, e agora, por fim, mais essa doença terrível que está se alastrando pelo mundo afora, esse tal de coronavírus. Então nós vemos, irmãos, que é o cumprimento da palavra do Senhor, e nós temos que estar apercebidos em todas essas coisas que acontecem. Amém? Queridos, eu quero deixar essa passagem bíblica para a sua reflexão, porque a Bíblia também diz que no final dos tempos, muitos falsos mestres, falsos apóstolos e falsos profetas, eles viriam e, se possível, eles enganariam até o eleito de Deus com a astúcia e a sabedoria deles, né? Porque a Bíblia diz que são falsos mestres, ou seja, eles estudam, né? Eles se formam para enganar através da astúcia de Satanás. A passagem bíblica que Deus nos dá nessa manhã, está no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 11 e o versículo de número 10, o qual o apóstolo Paulo diz assim à igreja em Corinto: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intento de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás ele se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Queridos, essa passagem bíblica é uma passagem muito forte e ela traz muita revelação no mundo espiritual, a qual fala sobre os falsos profetas, os falsos apóstolos. E aqui, irmãos, o que chama muito a minha atenção nessa passagem bíblica é que a Bíblia diz aqui que da mesma maneira que Satanás ele se transfigura em um anjo de luz, não é maravilha que o ministro dele se transfigure, se transforme em ministro de justiça, e o qual o final dele será conforme as obras que eles fazem. Queridos, agora vamos falar um pouquinho a respeito de obras. Amados, nós sabemos que obra é trabalho, e o trabalho que é feito em prol do reino de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre igreja. A igreja, como corpo de Cristo, ela é deixada nessa terra, irmãos, para propagar o evangelho do reino e para agora trazer as pessoas, a Cristo Jesus, apresentando a salvação, ministrando a libertação e tirando essas pessoas do mundo. E o papel da igreja é esse. E agora os apóstolos verdadeiros da igreja de Cristo são todos aqueles que agora investem no reino de Deus em busca das almas. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que nós não pertencemos a esse mundo. Deus nos deixou nesse mundo para vencermos esse mundo, e a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Queridos, aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios, essa passagem que nós lemos, vamos também ler o versículo 2 para os irmãos entenderem um pouco melhor aonde o Espírito Santo vai te conduzir nessa mensagem, o qual diz assim:
Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza que há em Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito diferente que não tendes recebido de nós, ou outro evangelho diferente que não tendes abraçado através de nós, a esse de boa mente o tolerais. Até aqui. Em outra tradução, esse tolerais que diz aqui, diz sofrereis. Queridos, o apóstolo Paulo ele tinha um zelo muito grande pela igreja de Deus, mas aqui ele deixa uma preocupação. E ele fala aqui que iriam pregar um outro Jesus, iriam trazer um outro espírito para dentro da igreja e também um outro evangelho. Nós sabemos, irmãos, que na simplicidade de Cristo Jesus, ele atraía multidões, ele pregava o evangelho e as pessoas agora eram libertas, eram transformadas, as pessoas agora verdadeiramente se convertiam. E hoje nós vemos, irmãos, que mesmo no meio da multidão desse povo que diz que é povo de Deus, nós não temos visto conversão. Por que que nós não temos visto conversão, irmãos? Porque a verdadeira conversão é quando leva a pessoa agora a uma entrega total a Cristo Jesus, o qual leva a ele a entender que ele não pertence a esse mundo e ele está nesse mundo para vencer o mundo, levando o testemunho de Jesus Cristo e fazendo a obra de Deus. Agora aqui o apóstolo fala sobre os falsos profetas e que eles agora iriam pregar um outro Jesus, eles trariam outro espírito para a igreja através de um outro evangelho. Irmãos, hoje nós estamos vivendo tempos onde a teologia da prosperidade, ela adoeceu a igreja. Tem muitas pessoas doentes, irmão, tem muitas pessoas com câncer dentro da igreja. Por quê? Porque eles enchem esses templos agora só em busca das coisas que são da terra, porque muitas igrejas só pregam o que é material, e como o diabo sabe o que toca na vida humana, né, na carne humana, que é as concupiscências da carne, que a Bíblia diz, o desejo da carne, o diabo sabe o que alimenta a carne, e nós vemos essas igrejas, elas só oferecem riquezas para as pessoas, mas a palavra do Senhor diz que é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino de Deus. Então nós sabemos, irmãos, que nós estamos no mundo para vencer o mundo e nós não temos que acumular nenhum tesouro aqui. Deus, ele cuida de nós porque a nossa casa, aleluia, está sendo preparada no céu. A Bíblia diz que se a nossa casa terrena desse tabernáculo se desfizer, que é a vida humana, nós temos agora um tabernáculo celestial, uma casa preparada no céu, onde estaremos para sempre com o Senhor. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados pelos falsos profetas e falsos apóstolos, que agora eles criaram um Jesus para a igreja deles e eles agora levam o espírito da ganância e da avareza para dentro da igreja, servindo ao Deus Mamon, servindo às riquezas. E agora eles distorceram o evangelho da verdade, porque o evangelho de Jesus, ele foi chamado de evangelho do reino de Deus, ou seja, que traz o reino de Deus agora para as pessoas, que traz uma vida transformada. E agora eles distorceram esse verdadeiro evangelho, que é o evangelho do reino, e estão preparando um povo para ficar, por causa da ganância que eles estão entregues. Então tome muito cuidado, irmãos, não é maravilha? Do mesmo jeito que o diabo se transfigura em anjo de luz, esses apóstolos que você tem visto hoje aí fazendo até muitas curas, irmãos, estão transfigurados. O fim deles serão conforme as suas obras. Aí você veja o que eles estão fazendo com todos os recursos, né, que Deus ele envia para a igreja através dos dízimos e as ofertas. Se eles investissem nas almas e no reino de Deus, os problemas, pelo menos do Brasil, seria solucionado pela igreja, porque a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Mas não é isso que eles fazem, eles aplicam em tantas coisas pessoais e deixam de aplicar no reino. Que Deus vos abençoe e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Deixo aqui um pedido para você. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Agora Deus nos deu aqui esse canal no YouTube, tão somente com o desejo de propagar o evangelho e despertar as pessoas para a verdade, porque nós estamos vivendo tempos que mais são os falsos do que os verdadeiros, então temos que tomar cuidado. Inscreva-se aí no nosso canal, você vai ver aí logo aí embaixo inscrever-se, aí tem o sininho, você toca no sininho e você estará inscrito. E convide também os seus amigos para participarem, porque Deus está trazendo um avivamento através da igreja remanescente. Deus vos abençoe, ore pela minha vida, estou orando por todos vocês. A paz do Senhor Jesus.